nos provoca o tempo todo aqui no Congresso a ter atenção aos dados. Não tem política pública sem dados. Não é isso, doutora? Não tem política eficaz sem número. Eu posso estar colocando muito dinheiro aqui, mas, na verdade, quando a gente vai ver o número, é aqui que está precisando de dinheiro. Tá? Mas a senhora trouxe uma informação importante. É notificação compulsória a nascimento de crianças com genesia, tá? E qualquer outra anomalia genética, como fala a palavra. Eu não gosto da palavra anomalia genética, eu não gosto, mas está lá na lei. Desde 2018. Mas é o censo que descobre os que nasceram de 18 para trás, os adultos. A minha pergunta é o seguinte, doutora. Nós somos um país que ainda temos muitas parteiras tradicionais. A senhora conhece o formulário da parteira tradicional? Ela também é obrigada a notificar a parteira de área indígena, a parteira de região ribeirinha. Essas mulheres, o formulário que essas mulheres recebem, porque eu acho que quando elas fazem um parto, elas têm que preencher um formulário. Nesse formulário das parteiras tradicionais, tem a obrigatoriedade de informar que a criança nasceu com anomalia genética? É uma questão da política pública, então teria sim que informar. A questão toda é essa questão da obrigatoriedade, porque às vezes a pessoa pega o formulário, mas não preenche todos. Algumas são analfabetas. Nós temos parteiras analfabetas no Brasil. Deposite e concorra. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP e mais informações no regulamento em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Outubro da Argamassa grátis no Lisote. A cada 10 metros de pisos ou porcelanatos, você ganha um saco de argamassa quartzolite do Lisote. Piso cerâmico formato 63 por 1,22, R$ 46,90. Com argamassa grátis. Porcelanato grande formato 91 por 91, só R$ 56,90. Com argamassa grátis. Rolo de fio Sil 100 metros, 1,5 milímetro, R$ 114,90. 2,5 milímetros, R$ 179,90. Comprou no Lisote, ganhou argamassa. Tudo em até 6 vezes sem juros nos cartões, menos o básico. Fone Zap Lisote 3660-5400. Lojas em Batatais e Altinópolis. Difusora FM. Já abasteceu seu veículo hoje? Vem pro Auto Posto Irmãos Ribeiro, um posto de serviços completo. Além do atendimento diferenciado e combustíveis de qualidade reconhecida, tem a troca de óleo sem desperdício, na medida certa e com brinde pra você. Tem gás de cozinha com preço acessível, tem lavador de carros, vans, caminhonetes. E por falar nisso, no Auto Posto Irmãos Ribeiro 3 tem a máquina de lavar ultramoderna, que deixa seu veículo super limpinho. São 3 endereços pra atender você com agilidade e atenção. Já abasteceu seu veículo hoje? Vem pro Auto Posto Irmãos Ribeiro, o posto completo. Aqui é o seu lugar. Auto Posto Irmãos Ribeiro. Bom dia! Muita música, alegria e informação. Bom dia, Difusora FM. Bom dia, 88,3. Bom dia. Notícias. Olá, bom dia. Na Estância Turística de Batatais, pelo horário de Brasília, 11 horas, 1 minuto. É alusão ao Outubro Rosa. Câmara e Prefeitura realizam nesta segunda os eventos denominados Câmara Rosa e Conexão Rosa. Dia Mundial da Osteoporose destaca a importância da prevenção. Secretária de Saúde de Batatais, Bruna Tonetti, fala sobre o início do projeto denominado Sextou contra a Dengue. Mega Sena acumulou e prêmio principal chega a 76 milhões de reais. Com muita emoção, Teatro de Arena da Praça Dom Bosco recebe o nome de Teatro de Arena, a atriz Mônica Aparecida Vilani da Silva. Hoje é segunda-feira, 20 de outubro de 2025. Estamos na primavera brasileira. Temperatura no centro de nossa cidade na marca dos 21 graus, tempo bom. Umidade relativa do ar na marca dos 38%. Está no ar. Jornal das 11. 11 horas 2 minutos. Isenção do imposto de renda. Renan sinaliza manter texto na Câmara.
No Congresso Nacional, os detalhes com Yuri Hudson. O Senado deve votar nos próximos dias o projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. A proposta, aprovada por unanimidade na Câmara, é uma das promessas de campanha do presidente Lula e deve beneficiar cerca de 11 milhões de brasileiros. A expectativa é que o relator da matéria, senador Renan Calheiros, do MDB, apresente um parecer final ainda neste mês. O texto também prevê a correção automática da tabela do imposto de renda, acompanhando a inflação ano a ano sem necessidade de novas leis. O relator defendeu uma tramitação rápida da proposta. Isso é uma triste marca que precisa começar a ser enfrentada. E esse projeto que garante a isenção é o primeiro passo com relação à progressividade, à justiça tributária que se pretende, porque pela primeira vez os bilionários, esse 0,1% da população, começa a pagar alguma coisa de imposto de renda. O texto mantém isenção total até R$5.000 e redução proporcional para rendas entre R$5.000 e R$7.300 e uma alíquota mínima para quem ganha acima de R$50.000 mensais. Para o trabalhador Tiago Bittencourt, que participou de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, representando trabalhadores do comércio e serviço, a mudança representa um alívio direta no orçamento das famílias. Se sobrar um pouquinho, a gente vai usar para complementar um bem-estar, uma vestimenta, um lazer, uma qualidade de vida. Porque muitas vezes, hoje com a renda que nós temos, diante de tanto imposto, de tanta tributação, acaba que não sobra nada no mês mesmo. A expectativa é que a proposta seja votada ainda em outubro ou, no mais tardar, na primeira semana de novembro. De Brasília, Yuri Hudson. Obrigado, Yuri, pela sua participação. 11h04. O sorteio do concurso 2.929 da Mega Sena foi realizado na noite do último sábado, dia 18, em São Paulo, capital. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$76 milhões. As dezenas sorteadas na ocasião foram 03, 07, 08, 34, 35 e 51. 55 apostas fizeram a quina e vão receber o prêmio cada uma de R$ 48.914,30. Outras 4.762 apostas fizeram a quadra e vão receber R$ 931,23 cada. O próximo sorteio da Mega Sena ocorre nesta terça-feira, dia 21. 11h05. Pesquisa estima alta do PIB no Brasil e nova queda para a indústria. Informações no Jornal das 11 com Valquíria Rios. O PIB do Brasil, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, segue com projeção de alta para 2025, sustentado pela agropecuária e serviços. O crescimento estimado é de 2,3%, de acordo com o informe conjuntural do terceiro trimestre da Confederação Nacional da Indústria. Na contramão, o PIB industrial foi revisado para baixo pela segunda vez consecutiva. Caiu de 1,7% para 1,6%. O setor deve sofrer pela drástica redução do desempenho da indústria de transformação, como explica Mário Sérgio Teles, diretor de economia da CNI. E ela já vem caindo ao longo do ano e agora nós estamos mudando de 1,5% para 0,7% de crescimento na indústria de transformação. Além disso, tivemos também uma redução na projeção de crescimento do setor de construção e a queda na indústria em geral não foi maior, porque na indústria extrativa mineral aí houve uma revisão para cima. Passamos de 2% de crescimento para 6%. Então isso reduziu um pouco o impacto. Foco da nova política industrial brasileira e um setor que enfrenta muita concorrência internacional, a indústria da transformação tem o desempenho ruim, explicado pela Selic, considerada o principal entrave, além de outros 3 fatores. O primeiro é a redução da demanda por bens industriais na economia brasileira. Além disso, nós tivemos um aumento significativo das importações. Isso retira a capacidade de crescimento da produção no Brasil. E ainda temos um terceiro fator, que é o fator Estados Unidos. Com as tarifas adicionais que entraram em vigor em agosto,
As exportações da indústria de transformação que vinham crescendo estão caindo fortemente para o nosso principal mercado, que é o mercado norte-americano. A CNI acredita que a inflação no Brasil vai continuar perdendo força, fechando 2025 em 4,8%. A taxa básica de juros, a Selic, deve permanecer estagnada em 15% ao ano. Isso significaria juros reais de 10,3%, bem acima dos 7% de 2024. Além de impactar negativamente a oferta de crédito, os juros altos, somados à perda de ritmo da indústria e ao cenário externo turbulento, também vão prejudicar os investimentos no país. Produção e reportagem, Valquíria Rios. Obrigado, Valquíria, pela sua participação. 11h08. Os Ministérios da Fazenda e de Minas e Energia definiram os valores de referência regionalizados para o botijão do Gás do Povo. Os preços foram publicados em portaria no último sábado, em edição extra do Diário Oficial da União. Esses valores servirão como uma espécie de base para que o governo reembolse os revendedores varejistas credenciados no programa. Lançado no mês passado, o programa Gás do Povo vai oferecer gratuitamente do botijão de gás de cozinha, GLP, e pretende ampliar o atual auxílio gás com uma nova modalidade do auxílio, direcionadas às famílias inscritas no cadastro único com renda igual ou inferior a meio salário mínimo. A proposta deve beneficiar 15 milhões e meio de famílias. Cálculos do Executivo apontam que a média custará 3,57 bilhões de reais neste ano e, para o ano que vem, serão necessários 5,1 bilhões de reais. Os valores dos botijões variam de R$ 91 a R$ 122 reais. 11h09. Dia Mundial da Osteoporose destaca a importância da prevenção. Vamos à reportagem especial de Joyce Santos. 20 de outubro é a data escolhida para fazer alusão ao Dia Mundial da Osteoporose. A campanha visa especialmente despertar a conscientização social acerca da importância de se prevenir. A osteoporose costuma ser silenciosa e, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, entre os mais de 15 milhões de brasileiros portadores da enfermidade, mulheres após a menopausa e homens a partir dos 50 anos são os principais acometidos. O presidente da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo, Abraço, Dr. Marcelo Steiner, pontua que estar atento aos primeiros sinais do corpo é essencial para que o diagnóstico se dê de maneira precoce. O nosso grande objetivo, quando a gente fala da osteoporose, é justamente ter essa atuação preventiva. Então, a gente faz uma boa consulta médica e tenta identificar os chamados fatores de risco para essa fragilidade. Para celebrar a data, a Abraço realiza no dia 20, na estação do Brás, em São Paulo, a partir das 9 da manhã, ação aberta ao público, onde serão realizados gratuitamente procedimentos como a avaliação do risco individual de fratura por osteoporose pelo FRAX e o teste de calcânio, exame rápido e indolor que mede a densidade mineral óssea e ajuda a identificar os riscos da doença, como reitera o Dr. Marcelo Steiner. A nossa campanha da Abraço, ela tem justamente a ideia de trazer a consciência para essa doença, que é uma doença silenciosa e que pode ter um desfecho muito ruim, que é a fratura por fragilidade, E se sabe-se que a cada fratura aumenta o risco de mortalidade deste indivíduo, Então, a intenção com essa campanha é fazer a conscientização para a osteoporose, então que as pessoas fiquem atentas, e conversem com seus médicos, se elas têm algum risco para ter osteoporose, se já não está no momento de eventualmente fazer a densitometria óssea, para identificar se ela tem um risco aumentado ou não. A campanha do Dia Mundial da Osteoporose é um lembrete de que com hábitos saudáveis e com acompanhamento médico adequado é possível reduzir riscos e alcançar maior qualidade de vida, autonomia e independência. Produção e reportagem, Joyce Santos. Obrigado, Joyce, pelas suas informações.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que manter a América Latina e o Caribe como zona de paz é prioridade do Brasil e que, entre aspas, intervenções estrangeiras podem causar danos maiores do que o que se pretende evitar no continente. Durante o discurso, o petista não citou a Venezuela ou os Estados Unidos, mas ponderou que a região vive um momento de crescente polarização e instabilidade. O petista deu a declaração durante a cerimônia no Palácio do Itamaraty, em Brasília. A cerimônia marcou a entrega de cartas credenciais para representantes diplomáticos de embaixadas estrangeiras no Brasil. O presidente desejou sorte aos diplomatas que iniciarão os trabalhos no Brasil e afirmou que serão tratados e terão atenção do Itamaraty como se fossem amigos há muitos anos. 11h13. Estudo aponta esgotamento e insônia entre estudantes brasileiros. Vamos à matéria de Norberto Notari. 8 em cada 10 estudantes brasileiros relataram um ou mais sintomas de ansiedade e depressão em níveis altos. É o que revela a Avaliação do Futuro, estudo realizado pelo Instituto Ayrton Senna, em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação e Secretarias de Educação. Cerca de 89 mil estudantes do ensino médio de 5 estados brasileiros foram escutados. De acordo com o levantamento, 38,9% sentem-se esgotados, 33,9% perdem o sono por preocupações e 22% afirmam ser incapazes de superar dificuldades. Doutora em psicologia, especialista em psicometria, Ana Crispim, do Instituto Ayrton Senna, elenca os problemas que impactam os estudantes. E eles refletem também pressões que vêm de diferentes lugares, então demandas escolares, desigualdades sociais, expectativas familiares ou sociais também, e também as comparações que a gente vê nas redes sociais. Então, a saúde mental, ela é multifatorial, ela envolve diversas relações, como a relação consigo mesmo, com os outros e com o ambiente. Então, a adolescência, ela, por si só, já é um período repleto de transformações, desafios e pressões, e isso inclui também fatores como a insatisfação com o corpo, somada a isso, junto à força dos padrões de beleza e das comparações e expectativas sociais também que pesam no dia a dia. A gerente executiva no Laboratório de Ciências para a Educação do Instituto Ayrton Senna afirma que o estudo reforça a necessidade de ampliar o olhar sobre a educação. Gisele Alves detalha as ações que podem ser adotadas para reduzir esses efeitos. A partir desse retrato, governos e as redes de ensino, eles podem criar políticas melhor direcionadas e eficientes e planejar ações concretas para lidar com essas problemáticas que podem surgir envolvendo esses aspectos, E entre caminhos possíveis estão as formações de professores para desenvolver essas competências, como foco relacionado à capacidade de concentração, persistência, colaboração, responsabilidade, resiliência emocional. Também podem estabelecer redes de apoio psicológico, protocolos de acolhimento e cuidados relacionados à saúde mental, programas de prevenção ao bullying, de mediação de conflitos, cultura de paz, monitoramento ativo de situações de risco. O mapeamento socioemocional mostra que esses números são ainda mais altos para meninas. De acordo com o estudo, 25,2% relatam ter perdido bastante ou totalmente a confiança em si mesmas. Isso em comparação a 17,8% dos meninos. Produção e reportagem, Norberto Notari. 11h15. A seguir, com muita emoção, Teatro de Arena da Praça Dom Bosco recebe o nome de Teatro de Arena atriz Mônica Aparecida Vilani da Silva. Qualidade multiplicada por 3. Carinho pelo cliente multiplicado por 3. Excelência, tradição e o melhor atendimento de Batatais. Tudo isso multiplicado por 3. São 3 unidades para seu carro e você terem aquele atendimento especial que só o Posto São Paulo pode oferecer. Combustíveis originais e autenticados, serviços de troca de óleo, filtro e lavagem personalizados. E além de tudo isso, o Posto São Paulo 3, a melhor loja de conveniência da cidade. Posto São Paulo, amor por Batatais e prazer em servir. A Santa Casa de Batatais oferece assistência do Plano Santa Casa Saúde. O Plano Santa Casa Saúde conta com atendimento de médicos altamente qualificados e credenciamento com hospitais de referência na região. Com isso, temos conquistado confiança, visando a saúde e o bem-estar dos usuários. Sua família recebe atendimento conforme as necessidades de cada um. Não
fique de fora do que é melhor para a sua vida. Ligue 3660-1400 e saiba mais sobre o Plano Santa Casa Saúde. FM é Difusora 88,3. A água desperdiçada não volta para a torneira. Cada gota de água desperdiçada hoje é a falta de amanhã. Estamos em um período de estiagem e o volume da água consumido tem chegado ao limite da produção da cidade. Sem economia, não haverá água nem para o essencial. Tome banhos curtos, feche a torneira, reaproveite. Não lave calçadas e carros com mangueira. Denuncie desperdícios. Fazer a sua parte é garantir o futuro de todos nós. Porque sem água, a vida para. Prefeitura de Batatais. Novos tempos. Eu vi, você viu. Se alguém não viu, vai pra Painil. 3628.000. Sua marca parece muito mais. Outdoors, painéis LED, Mega Back Front Light. Se você não viu, é porque não é Painil. Não é Painil? Não é Painil. Mas tem que ser Painil. 3628.000. Acesse painil.com.br. Painil 88. Preços ainda mais baixos. Aproveite a semana da economia em toda a Rede Nori. É pra sair de carrinho cheio. Sabão em pó Omo pacote 5 quilos e 600 gramas, lavagem perfeita, R$ 59,99. Papel higiênico personal VIP leve 12, pague 11 rolos, 30 metros, folha dupla, R$ 15,80. Linguiça toscana Seara granel, R$ 18,50 ao quilo. Margarina Quali 500 gramas, R$ 6,49. Cheque para 30 dias sem juros. Supermercados Nori, cada dia melhor para você. Supermercados Nori. Construir e reformar. O contrato de prestação de serviço é, sem dúvida, a medida de agilizar sua obra. Nele você estipula o tempo em que o serviço deve ser feito e fiscaliza a qualidade na qual o serviço está sendo executado. No contrato também existe a possibilidade de se estipular uma multa por atraso. Assim, o funcionário realiza um serviço de boa qualidade e com um tempo reduzido. A Difusora está apresentando Jornal das 11. 11 horas 19 minutos, foi realizado no domingo, 19 de outubro, o segundo encontro multicultural Filosofitas, Maior Fita. As atividades tiveram início às 11 da manhã e se estenderam até às 18 horas, na Praça Dom Bosco, ao lado da Capela Nossa Senhora Auxiliadora. Gratuito e aberto à população, o evento foi organizado pelo Coletivo Cultural Filosofitas, em parceria com a administração municipal. Um grande público esteve presente participando. A iniciativa também foi marcada por um momento simbólico: a nomeação oficial do Teatro de Arena, da Praça, como Teatro de Arena, a atriz Mônica Aparecida Vilani da Silva, em homenagem à artista batataense que deixou importante legado à cultura local. A reportagem da Difusora se fez presente e entrevistou a integrante do grupo Atos, a qual Mônica fazia parte, Bianca Gueleri, que falou sobre a homenagem. Repleto de emoção, né? É uma alegria a gente poder ter a memória da Mônica representada aqui no Teatro de Arena. Ela que é uma artista fazedora de cultura, que tanto se dedicou à arte com excelência, com paixão, com verdade em tudo que ela fazia. Além de ser uma excelente profissional na área da saúde, cuidando de tantas pessoas, sempre com muito carinho. Uma mulher incrível. A Mônica merece todas as homenagens que a gente puder proporcionar e ainda mais. E hoje aqui, um Teatro de Arena é muito simbólico, porque a gente, do grupo, nós vivemos teatro há muitos anos, há mais de 20 anos, e passamos por teatro de palco, igreja, e o nosso foco, o nosso forte é o teatro de rua. E uma arena na rua, numa praça, é muito significativo levar o nome da Mônica. Então a gente está, assim, lisonjeado, muito feliz, em nome, sim, também da família da Mônica, a mãe dela, Dona Jacira, o irmão Rony, que estão aqui presentes, e todos nós do Grupo Teatral Atos. A gente está muito agradecido e muito feliz por esse momento. São tantos momentos juntos, se torna uma família, né? Com certeza, né? Nós fizemos várias viagens juntos para apresentar peças em várias cidades, em estados, representando o nome de Batatais.
reuniões, levando a nossa cultura para outros lugares poderem ter conhecimento. Então a gente era uma família, realmente, né? A Mônica, ela era um leão, né? A gente fala que ela era uma leoa, a gente ouviu muito isso de um orientador nosso, porque ela abraçava a causa com todas as forças e sempre fazia com todo o amor e toda a verdade do mundo. Todas as apresentações de vocês, a Mônica é lembrada? Com certeza, né? Eu me lembro da primeira apresentação que a gente fez da Barca sem a Mônica, que foi uma emoção muito grande, foi muito intenso. E até hoje, todo o trabalho que a gente faz, a gente lembra da dedicação dela e do empurrão que ela sempre dava em todo mundo, para que a gente pudesse sempre fazer o nosso melhor, sempre se dedicar aos ensaios e entregar o melhor para o público. Ok, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Aqui agora com a dona Jacira da Silva, ela que é a mãe da Mônica, homenageada na manhã deste domingo. Dona Jacira, a senhora como mãe, como que vê, como recebe essa homenagem sendo prestada à sua filha? Muito feliz, muito, não esperava que ela era tão querida assim. Como que era a Mônica? Como que era a Mônica todos os dias? Muito boa, muito educada, muito tudo que você pedia, faltava adivinhar o que eu queria. Mãe, você tá precisando disso, tá aquilo? Não, filho, não tô. Rony, não sei o quê. Os dois era demais, ela e o irmão. É os dois, né, que tinham de irmão. Então, ela era muito boa. Nossa, tem vezes que eu não acredito. Uma pena que foi embora muito nova, né? Muito nova, muito cedo. Muito tudo ela foi. E aqui na manhã de hoje a senhora viu, pelas homenagens, como que a filha da senhora era tão querida, né? Era querida, e nessa parte eu não sabia. Eu achava que só mãe, irmão, que ela era querida, assim, mas o povo do teatro, tudo amava. Quantas amizades que a Mônica fez, né? Muitas amizades. Aqui ainda é pouco, tem mais que ela fez amizade. Ela foi nossa colega de trabalho na Rádio Difusora, a senhora lembra? Ela me falava que adorava trabalhar lá, mas depois ela teve que sair, né? Sim. Mas ela gostava, sim. Graças a Deus ela tá bem, né? Como que foram os últimos dias, né, de vida com a Mônica, com vocês? Foram assim, meio atropelados, mas eu não queria aceitar aquilo. Não queria aceitar. Ela sofreu muito, mas eu não queria aceitar. Perto dela eu fingia que estava numa boa, mas longe dela eu chorava muito. Dona Jacira, parabéns pela homenagem à senhora como mãe e a homenagem que a sua filha recebeu na manhã desse domingo. Muito obrigada a todos, estou muito agradecida, que eu não esperava. Marcela Gaspar, vereadora e vice-presidente da Câmara Municipal. É autora da indicação, Fabinho, porque lá na Câmara a gente tem uma burocracia muito grande. Quando eles me procuraram, a burocracia é a seguinte: quem ainda não propôs é uma fila. Então, como ainda ninguém tinha proposto, até chegar a minha vez, eu precisava que 4 já tivessem feito essas proposituras. Então a gente tem que indicar para o executivo mandar o projeto de lei. Foi aprovado por unanimidade pelos meus pares. A atriz Mônica Villani é uma menina que eu falei, eu que realmente vou colocar esse projeto, porque uma menina, uma mulher, uma atriz de rua, o teatro ele já não é tão valorizado, e o teatro de rua ele é menos ainda. Além da atriz Mônica ser atriz, ela era uma enfermeira muito querida, trabalhava na hemodiálise, e eu tive relatos de muitas pessoas falando o quanto ela era querida, o quanto ela acolhia todos os pacientes ali da hemodiálise. E além disso, ela levava o nome da nossa cidade para não só a região, mas como para o Brasil todo. Foi nossa colega de trabalho, trabalhou na Rádio Difusora. Sério? Que alegria saber disso, Fabinho. E ela era essa querida mesmo, né? Que todo mundo fala, porque depois eu fui pesquisar a história dela, eu vi vídeos de toda a atuação dela e eu fiquei encantada. Uma menina muito nova que foi ceifada tão cedo, tinha tanto para viver, e eles escolheram porque ela é realmente uma merecedora de ter o nome dela eternizado num teatro de arena. Eu falo que aqui não é apenas uma placa, como disse para sua mãe, a dona Jacira,
para o seu irmão Rony. Aqui ela vai ficar eternizada, a memória, a história, a trajetória, e é um legado, todo o seu legado que a atriz Mônica deixou. Então, para mim é uma alegria participar desse momento tão especial para tantos amigos e especialmente para os familiares. E aqui, né, Marcela, as manifestações, enfim, quantos amigos que a Mônica fez, né? Nossa, eu acabei de saber que a Mônica, em todos os lugares que ela ia, ela conhecia todo mundo, que ela era muito querida realmente por todas as pessoas. E hoje a gente vê que nós estamos fazendo essa cerimônia de denominação do nome de um dia de Filosofitas, um dia de cultura, que foi, a gente até colocou esse projeto para coincidir mesmo, e a gente pode ver que hoje está lotado, hoje vai ser um dia inteiro, e vieram muitos amigos dela. Por enquanto aqui está assim, carregado de amigos da Mônica, de tão querida que todos falam que ela era. Parabéns pela indicação. Obrigada. Aqui com Adilson Donizete da Silva, diretor de Cultura da Prefeitura de Batatais, nesse ato, Adilson, representando o prefeito municipal. É um momento importantíssimo essa nomeação dessa praça, com o nome da Mônica Villani. Já quero agradecer aqui de antemão a Marcela, né, pela indicação, né, da nomeação, né. Gostaria mesmo de agradecer muito a Marcela aí, porque é muito importante para os grupos de teatro. Isso é grande, isso é rico, né? A gente pensar que e não é só o grupo teatral Atos, não, é todos os grupos de teatro aqui, ela representando todos os grupos de teatro hoje aqui, né? E essa praça vai ficar imortalizada com o nome da Mônica aqui, representando a todos os grupos de teatro da nossa cidade, e todos que chegarem, né, já vai entender que essa praça aqui tem um nome de peso. Só quem viveu com a Mônica sabe como que ela era, né? Com certeza. Olha, eu posso falar porque eu contracenei com a Mônica, né? Eu também fiz parte muito tempo do grupo Atos, né? Então, assim, eu fico emocionado, porque a Mônica era uma pessoa, cara, de um coração gigantesco. Quem conhece a Mônica sabe que coração de gigante. E uma atriz, né, que a gente não, cara... Com certeza ela está muito feliz, né, vendo toda essa homenagem sendo prestada a ela. Ô Fábio, a primeira coisa que eu cheguei aqui na praça hoje foi isso, falar que ela estava presente aqui. Por quê? Quem viveu o dia de ontem, a chuva que deu, até de madrugada, hoje, olha o sol, olha que lindo que tá. Então, assim, eu acho que tem um pedaço da mão da Mônica aqui hoje. Tá certo. Parabéns, Adilson. Obrigado, eu que agradeço. 11h29, uma colisão entre um ônibus e um caminhão foi registrado na rodovia Anhanguera, SP-330, em São Simão. De acordo com informações do CCO, Centro de Controle Operacional, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 265 mais 20 metros, no sentido norte. O ônibus que seguia de São Paulo com destino a Ribeirão Preto acabou batendo na traseira de uma carreta por motivos que ainda serão apurados. Após o impacto, o motorista do ônibus conseguiu parar o veículo no acostamento. O condutor da carreta, no entanto, deixou o local antes da chegada das equipes de atendimento. No ônibus estavam 36 passageiros que não sofreram ferimentos. A concessionária responsável pela via e a Polícia Militar Rodoviária atenderam a ocorrência. 11h30. Com a chegada da primavera, período marcado pelo aumento da temperatura e das chuvas, a Prefeitura de Batatais deu início a uma força-tarefa para intensificar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, e também febre amarela. O projeto denominado Sextou contra a Dengue começou na última sexta-feira e tem como foco o recolhimento de insercíveis ou inservíveis e a eliminação de possíveis criadouros do mosquito. A mobilização é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde e reúne uma equipe multissetorial com cerca de 100 servidores que irão atuar em diversas frentes de trabalho em toda a cidade. A primeira etapa da ação foi realizada nos bairros Castelo e Alto da Bela Vista. Em entrevista à nossa reportagem, a secretária de Saúde do município, Bruna Tonetti, fez um balanço da ação. Isso mesmo, Fábio. Sextou contra a Dengue é uma campanha que nós estamos mobilizando estrategicamente todas as sextas-feiras até o final do ano. Por quê?
Até algumas pessoas me perguntaram, mas está tendo dengue agora? É um período atípico e nós estamos tendo casos de dengue. Isso nos preocupa muito. Nós estamos já antecipando essa ação de bloqueio, né, verificando criadouros, para que a gente não deixe que o ano que vem, naquele período em que começam de fato as chuvas, o verão, os casos tenham aí um grande impacto nos serviços de saúde. Infelizmente as pessoas acabam adoecendo. E nós estamos identificando pelas nossas armadilhas, pelo nosso monitoramento inteligente, a circulação de muitas fêmeas, muitos vetores, né, muitos mosquitos que transmitem a dengue. Isso nos chamou a atenção. Estamos começando pelo Castelo e o alto da Bela Vista, né, nós fizemos o Castelo como um todo, visitamos 3.048 imóveis hoje, somente pela manhã, retiramos quase 10 toneladas de lixo nesses locais onde muita nós coisa, hein? É muita coisa, né, Fábio? E nós identificamos larvas nas casas, mostramos aos moradores e o que é mais interessante, muitos não sabiam. Por quê? Às vezes a pessoa pensa que o criadouro está na casa do vizinho, está naquele terreno baldio e esquece de olhar o próprio quintal. E isso não quer dizer, olha, a casa estava suja. Não, a casa às vezes está limpinha e é onde o mosquito gosta de estar mesmo, é na casa limpinha. É numa tampinha que está ali virada. A gente achou alguns baldes de idosos que cultivavam e guardavam, né, água para regar as plantinhas. Uma casa que a gente achou com mais de 100 plantas. Então, são várias as situações em que propiciam um meio ali de criadouros para o mosquito. A nossa intenção foi fazer uma abordagem educativa e eliminatória. Nós bloqueamos esses locais, eliminamos as larvas, eliminamos os criadouros, orientamos a população. Aquelas casas que nós não conseguimos encontrar ninguém, nós registramos para entrar em contato com imobiliárias ou ainda proprietários, porque nós temos ali algumas situações críticas que precisam ser averiguadas. A intenção é seguir nas próximas sextas-feiras, de acordo com o nosso mapeamento, bairro por bairro, a gente vai divulgar e eu queria reforçar que a população aceite a entrada da nossa equipe. A gente ainda tem muita recusa, viu, Fábio? Às vezes as pessoas falam assim... Infelizmente. E a gente entende que lógico, tem sempre uma questão relacionada ao medo também, né, de alguém entrar na casa, mas as nossas equipes foram todas identificadas, uniformizadas. Nós estamos oficialmente divulgando a ação e às vezes é na sua casa que você acha que não tem nada, que está lá no fundinho sem visualizar. O bairro do Castelo, por exemplo, é um bairro de muitos idosos e os idosos nem sempre conseguem realmente ver, enxergar, e hoje nós conseguimos constatar isso. Então, formação muito positiva, tivemos mais de 100 pessoas na rua, entre servidores e colaboradores comissionados, né, secretários, diretores, todos pegaram e foram colocar a mão na massa, realmente ajudando. Além disso, né, nós temos outras previsões, como eu disse, que vamos divulgar nas próximas semanas. Apesar, Bruno, de algumas recusas, né, como você citou, mas na maioria os moradores, enfim, aceitaram, deixaram entrar, olhou o quintal. Grande maioria. A população é muito solícita de Batatais, é consciente, como eu lhe disse, Fábio, muitas residências assim com extremo capricho, que às vezes nesse período que chove um pouquinho, por exemplo, agora mesmo, acabou de chover um pouquinho, é um recipiente, é uma carriola que está lá no fundo viradinha, que acaba propiciando um acúmulo de água. Tem algumas plantas, né, que às vezes o idoso não consegue identificar aquilo como um possível criadouro. O nosso papel é esse, é monitorar, educar e eliminar os possíveis riscos. Nós queremos, né, cuidar da nossa população e estarmos próximos para garantir que no ano que vem, como eu te disse, antecipando, né, essa previsão, para que no ano que vem a gente não tenha tantas pessoas adoecendo pela dengue e que não hajam óbitos, porque a gente não quer perder nenhuma vida por essa doença que dá para prevenir. Prevenção, né, Bruna? E agora nesse momento, primavera, né, enfim, é aquele momento propício, né? Calor muito forte e chuva. Exato, é um momento, Fábio. Se a gente deixar para fazer o ano que vem, eu falo que é um momento em que o mosquito já procriou, ele já está aí infectando as pessoas, não adianta. No momento que a gente tem a epidemia, é muito difícil retornar o controle, a gente tem que fazer antes. Então, por isso que estamos estrategicamente contando com todo o nosso suporte. Às vezes as pessoas podem falar, mas e no final de semana? No final de semana a gente também vai ter algumas estratégias, mas não adianta fazer só no sábado, tem que ser toda semana continuamente, para que a gente consiga até o final do ano bloquear todas as áreas que nós estamos identificando como perigo. E atenção, ouvintes, para uma última nota. Através do projeto alusivo ao Outubro Rosa,
A Câmara Municipal em Batatais realiza nesta segunda-feira, 20 de outubro, a ação denominada Câmara Rosa, Prevenção e Informação que Salva Vidas. As vereadoras Zenide Jesus e doutora Débora Gnesini convidam todas as mulheres de Batatais para uma tarde especial de conhecimento, acolhimento e conscientização. Na ocasião, a partir das 15 horas, no plenário da Câmara Municipal, será ministrada uma palestra com o tema Prevenção e Leis que Salvam Vidas, com a médica ginecologista e obstetra, vereadora doutora Débora Gnesini. Após a palestra, também será realizada a primeira edição da Conexão Rosa. Cuidar, inspirar e transformar juntas. Uma ação de cuidado, escuta e transformação voltada à saúde da mulher e ao fortalecimento do protagonismo feminino. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, em parceria com a Câmara Municipal e o Sebrae São Paulo. Nesta segunda-feira, dia 20, a iniciativa acontece das 16 às 19 horas, no Espaço Cultural Legislativo. Na terça-feira, dia 21, o cenário será a Praça Doutor Paulo de Lima Correia, em frente à Prefeitura, com ações nos períodos da manhã e tarde. O evento integra uma programação sensível e inovadora, que vai além da prevenção ao câncer de mama, celebrando também o poder do empreendedorismo como ferramenta de autonomia e reconstrução de vidas. A programação da Conexão Rosa contempla rodas de conversa sobre a saúde da mulher, com espaço para esclarecimento de dúvidas, trocas de experiências e acolhimento. Haverá ainda sessões de massagem, momentos de descontração e atividades voltadas ao bem-estar físico e emocional. É um convite para desacelerar, ouvir o corpo e a mente, e para juntas refletirem sobre os caminhos do autocuidado, da prevenção e da força feminina diante dos desafios da vida. Um dos grandes desafios da ação será a presença do novo Sebrae Móvel, que vai oferecer atendimento gratuito e personalizado para quem deseja iniciar ou aprimorar seu próprio negócio. E às 11 horas e 38 minutos termina a edição do Jornal das 11 desta segunda-feira. Outras notícias você confere ao longo da nossa programação com Luciano Canelli. Após o intervalo, qualificação em ação e difusora nos esportes. Na velocidade do nosso tempo e os inúmeros acontecimentos de todo o dia. O dia por todo. leis. A proposta aprovada por unanimidade na Câmara é uma das promessas de campanha do presidente Lula e deve beneficiar cerca de 11 milhões de brasileiros. A expectativa é que o relator da matéria, senador Renan Calheiros, do MDB, apresente um parecer final ainda neste mês. O texto também prevê a correção automática da tabela do imposto de renda, acompanhando a inflação ano a ano sem necessidade de novas leis. O relator defendeu uma tramitação rápida da proposta. Isso é uma triste marca que precisa começar a ser enfrentada. E esse projeto que garante a isenção é o primeiro passo com relação à progressividade, à justiça tributária que se pretende, porque pela primeira vez os bilionários, esse 0,1% da população, começa a pagar alguma coisa de imposto de renda. O texto mantém isenção total até R$ 5.000 e redução proporcional para rendas entre R$ 5.000 e R$ 7.300 e uma alíquota mínima para quem ganha acima de R$ 50.000 mensais. Para o trabalhador Tiago Bittencourt, que participou de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, representando trabalhadores do comércio e serviço, a mudança representa um alívio direta no orçamento das famílias. Se sobrar um pouquinho, a gente vai usar para complementar um bem-estar, uma vestimenta, um lazer, uma qualidade de vida. Porque muitas vezes, hoje com a renda que nós temos, diante de tanto imposto, de tanta tributação, acaba que não sobra nada no mês mesmo. A expectativa é que a proposta seja votada ainda em outubro ou, no mais tardar, na primeira semana de novembro. De Brasília, Yuri Hudson. Obrigado, Yuri, pelas informações. Agora a gente fala que pesquisa estima alta do PIB do Brasil e nova queda para a indústria. De Brasília, Valquíria Rios. O PIB do Brasil, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, segue com projeção de alta para 2025, sustentado pela agropecuária e serviços.
O crescimento estimado é de 2,3%, de acordo com o informe conjuntural do terceiro trimestre da Confederação Nacional da Indústria. Na contramão, o PIB industrial foi revisado para baixo pela segunda vez consecutiva. Caiu de 1,7% para 1,6%. O setor deve sofrer pela drástica redução do desempenho da indústria de transformação, como explica Mário Sérgio Teles, diretor de economia da CNI. E ela já vem caindo ao longo do ano e agora nós estamos mudando de 1,5% para 0,7% de crescimento na indústria de transformação. Além disso, tivemos também uma redução na projeção de crescimento do setor de construção e a queda na indústria em geral não foi maior, porque na indústria extrativa mineral aí houve uma revisão para cima. Passamos de 2% de crescimento para 6%. Então isso reduziu um pouco o impacto. Foco da nova política industrial brasileira e um setor que enfrenta muita concorrência internacional, a indústria da transformação tem o desempenho ruim explicado pela Selic, considerada o principal entrave, além de outros 3 fatores. O primeiro é a redução da demanda por bens industriais na economia brasileira. Além disso, nós tivemos um aumento significativo das importações. Isso retira a capacidade de crescimento da produção no Brasil. E ainda temos um terceiro fator, que é o fator Estados Unidos. Com as tarifas adicionais que entraram em vigor em agosto, as exportações da indústria de transformação que vinham crescendo estão caindo fortemente para o nosso principal mercado, que é o mercado norte-americano. A CNI acredita que a inflação no Brasil vai continuar perdendo força, fechando 2025 em 4,8%. A taxa básica de juros, a Selic, deve permanecer estagnada em 15% ao ano. Isso significaria juros reais de 10,3%, bem acima dos 7% de 2024. Além de impactar negativamente a oferta de crédito, os juros altos, somados à perda de ritmo da indústria e ao cenário externo turbulento, também vão prejudicar os investimentos no país. Produção e reportagem Valquíria Rios. Obrigado, Valquíria Rios. E o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, defendeu nesta segunda-feira aumentar para 35% o percentual de mistura do etanol na gasolina. O Hugo Mota deu a declaração ao participar da abertura da 25ª edição da Conferência Internacional sobre Açúcar e Etanol, realizada em São Paulo pela Datagro. É isso, né? E só no mês de junho deste mês, o Conselho Nacional de Política Energética aprovou elevar a partir do próximo dia, a partir de 1º de agosto, o percentual de mistura do etanol na gasolina de 27% para 30%. E no caso do biodiesel, subir de 14% para 15% a mistura do etanol. As medidas visam auxiliar o país a enfrentar possíveis altas no preço do petróleo em razão do conflito militar entre Irã e também Israel. E voltando para notícias de Brasília, o Ministério Público do Trabalho vê avanços importantes no projeto de lei que atualiza o ECA. Informações com Janaína Oliveira. O Ministério Público do Trabalho comemorou a aprovação do projeto de lei que atualiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O texto aprovado na última semana pela Câmara dos Deputados cria regras específicas para proteger crianças e adolescentes que participam de produções artísticas no ambiente digital. Pelo projeto, a participação de menores em conteúdos digitais só poderá ocorrer com autorização judicial. O texto também deixa claro que a proibição ao trabalho infantil se estende ao ambiente virtual. Com isso, segundo a procuradora do MPT, Luísa Carvalho Rodrigues, o projeto reafirma a idade mínima para o trabalho no Brasil, o que é fundamental para proteger crianças e adolescentes. Ao acrescentar um parágrafo único no artigo 60 do ECA, deixando explícito que a vedação constitucional que fixa uma idade mínima para o trabalho, também se estende, como não poderia deixar de ser, às atividades realizadas em ambiente digital. Essa reafirmação da idade mínima é muito importante, no nosso entendimento, para prevenir e enfrentar situações de trabalho infantil que têm se multiplicado em ambientes digitais. O trabalho no Brasil só é permitido a partir dos 16 anos e aos 14 apenas como aprendiz. Outro ponto comemorado pelo MPT é o que prevê responsabilidade
responsabilidades para as plataformas digitais. Explicita a aplicabilidade do ECA Digital, a Lei 15.211, e adiciona algumas obrigações e responsabilidades dessas empresas provedoras de aplicações de internet e prestadores de serviços digitais, como, por exemplo, após uma denúncia específica, indisponibilizar algum conteúdo que viole as obrigações que estão estabelecidas agora nesse artigo. O projeto que atualiza o ECA, aprovado na Câmara dos Deputados, segue para o Senado Federal. Produção e reportagem, Janaína Oliveira. IBGE revela alta no número de trabalhadores por aplicativos no Brasil. De Brasília, Joyce Santos. O módulo sobre trabalho por meio de plataformas digitais da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, PNAD Contínua, divulgou na última sexta, através do IBGE, que o número de trabalhadores por aplicativo no Brasil cresceu 25,4% até o ano passado, em comparação a 2022. O número saltou de 1,3 milhão para quase 1,7 milhão. A pesquisa levou em conta 4 tipos de aplicativos mais populares: os de transporte particular de passageiros, os de entrega de comida e produtos, os de prestação de serviços gerais ou profissionais e os de táxi. É o que explica o analista da PNAD, Gustavo Geaquinto. Foi pesquisado se a pessoa, em seu trabalho único ou principal, ela obteve clientes e prestou serviço por meio de diferentes categorias de plataformas digitais, incluindo os aplicativos de transporte particular de passageiros, nesse caso, diferenciando aqueles aplicativos voltados especialmente para os taxistas, dos demais aplicativos de transporte particular de passageiro. Também foram incluídos os aplicativos de entrega de comida e produtos, assim como os aplicativos de prestação de serviços gerais ou profissionais. Entre os plataformizados, o percentual de trabalhadores informais, ou seja, aqueles que exercem suas atividades sem carteira assinada ou trabalham por conta própria, sem cadastro nacional de pessoa jurídica, CNPJ, é de 71,1%. A proporção é 3 vezes maior que na população ocupada como um todo. Quanto às características do trabalho, observa-se um predomínio entre os trabalhadores plataformizados, aqueles que trabalhavam por conta própria. Além disso, mais de 70% dos trabalhadores por aplicativo estavam no grupamento ocupacional do transporte e armazenagem de correios, que inclui tanto as atividades de transporte passageiro quanto o serviço de entrega. No Supremo Tribunal Federal, a informalidade das relações trabalhistas entre motoristas e as plataformas digitais segue em pauta. Representantes dos trabalhadores reclamam de precarização do trabalho, enquanto as empresas negam existência de vínculo empregatício. Uma nova sessão sobre o tema está prevista para meados de novembro. Produção e reportagem, Joyce Santos. Obrigado, Joyce Santos. Brasil leva a economia circular ao centro das discussões da COP30. Informações com Priscila Mendes. A COP30, que será realizada em Belém em 2025, traz pela primeira vez a economia circular, modelo que transforma resíduos em recursos, prolonga o ciclo de vida de produtos e reduz o desperdício. A decisão reforça a importância crescente do tema na agenda climática global, pois o mundo produz hoje mais de 2 bilhões de toneladas de resíduos por ano e recicla apenas uma fração desse total. Se nada mudar, o volume pode aumentar em 70% até 2050, segundo o Banco Mundial. Savile Alves, cofundadora e líder de negócios da Solos, fala sobre o papel da economia circular na luta contra a crise climática global. A economia circular é esse grande elo entre o consumo, que é concentrado ali nas grandes cidades, e a extração, que ocorre nas zonas rurais. E quando a gente coloca de volta na cadeia produtiva, por exemplo, as embalagens de vidro, quando elas são reinseridas no seu circuito ali produtivo, elas podem aí mitigar até 75% do consumo de energia. Isso é geração de menos gases de efeito estufa. Quando a gente também coloca essa mesma garrafa de volta na cadeia produtiva, a gente também contribui para que não seja necessário explorar a extração de areia, que é a matéria-prima para a confecção do vidro. E a areia vem dos nossos biomas, vem da natureza.
Aline Fonseca, especialista em economia circular e administradora registrada no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, explica de que forma o uso de materiais reciclados contribui para a redução de desmatamento e emissões de carbono. A economia circular propõe um novo paradigma: transformar resíduos em recursos, reduzir desperdícios e redesenhar cadeias produtivas. Isso significa agir diretamente nas causas das emissões antes que elas ocorram e não apenas compensar seus efeitos. Cada vez que usamos materiais reciclados, evitamos extrair novos recursos da natureza e reduzir etapas intensivas em energia e transporte. Ao priorizar o reuso e a reciclagem, reduzimos o desmatamento, protegemos recursos hídricos e damos um passo real rumo à neutralidade de carbono. É economia, clima e natureza caminhando juntos. A inclusão do tema na COP30 foi anunciada durante o Fórum Nacional de Economia Circular, que aconteceu em agosto deste ano, ocasião que também apresentou as ações prioritárias do Plano Nacional de Economia Circular. Produção e reportagem Priscila Mendes. Em Belém agora, 11h54. O que vai pelo mundo? E a gente fala agora que a Câmara dos Deputados da Itália aprovou um projeto de lei que altera profundamente o processo de reconhecimento da cidadania italiana, afetando especialmente o ítalo-descendente no interior. O projeto cria um novo serviço central para reconhecimento da cidadania italiana, reiterando a função dos consulados. Para os ítalos descendentes, esse é mais um movimento do governo para dificultar o reconhecimento da cidadania italiana. E além das alterações previstas na atuação dos consulados para o reconhecimento da cidadania italiana, a nova legislação também prevê mais integrações e multas relacionadas ao AIRE, que é o cadastro obrigatório para cidadãos italianos que residem no exterior. E agora, voltando para as notícias internacionais, Israel acusa Hamas de violar cessar-fogo e ataca a faixa de Gaza. Informações com Christian Costa. Israel voltou a bombardear o território palestino nesse domingo, apesar do cessar-fogo em vigor na faixa de Gaza. A informação é de testemunhas do ataque e da imprensa local. A ação é uma retaliação a um ataque do Hamas a militares israelenses. Nenhum dos lados confirmou os ataques até este momento. Este é mais um incidente desde que o cessar-fogo foi acordado no dia 10 de outubro entre os dois lados. Para o cientista político, professor de Relações Internacionais e jornalista Bruno Lima Rocha, a ação deste domingo é um modus operandi do gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele cita diversos acordos violados por Tel Aviv. Bruno Lima Rocha acrescenta que o primeiro-ministro Netanyahu não aceita nenhuma forma de autogoverno palestino. E nem desiste de anexação integral da Cisjordânia e de Gaza. Portanto, talvez o que a gente esteja vendo neste momento é mais do mesmo, ou um caminho para a segunda violação da trégua, assim como já ocorreu no início do ano. Ou se organiza uma força multinacional de paz para Gaza, ou Israel vai continuar atacando e tentando prosseguir com o genocídio do povo palestino. No caso desse domingo, duas testemunhas palestinas disseram à agência de notícias AFP que foram registrados confrontos em uma parte da cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza. O confronto foi seguido por 2 ataques aéreos. Produção e reportagem, Christian Costa. E a gente, seguindo aqui as nossas informações pelo Giro Internacional, fala que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou hoje o novo presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, pela vitória no segundo turno do pleito neste domingo. Em suas redes sociais, o presidente afirmou que o governo encaminhou uma carta direcionada à paz, cuja mensagem reafirma o compromisso em seguir trabalhando em benefício da relação bilateral entre os países, além da cooperação entre temas de interesse mútuo. Lula frisou que a Bolívia é um país parceiro fundamental para o Brasil na construção de uma América do Sul mais integrada, justa e também solidária. E a gente, seguindo as nossas informações aqui dentro do Giro Internacional, traz de novo o Christian Costa falando que peças são roubadas do Museu de Louvre, em Paris. Criminosos invadiram o Museu do Louvre, em Paris, o mais famoso da França. A imprensa francesa noticiou que os ladrões roubaram 9 peças da coleção de Napoleão e da Imperatriz na Galeria de Apolo.
O local possui a coleção real de pedras preciosas e diamantes da coroa. Foram furtados um colar, um broche e uma tiara, entre outros itens. O ministro do Interior francês, Laurent Nunez, classificou o episódio como um grande roubo. Ele disse que os criminosos furtaram joias de valor inestimável e que eram um verdadeiro patrimônio do país. Segundo a polícia, o roubo foi executado por 3 ou 4 criminosos. Os ladrões usaram um guindaste instalado em um caminhão para acessar o museu. Após isso, utilizaram um elevador de carga para chegar à Galeria Apollo, onde ficam as joias que sobraram da monarquia francesa. De acordo com a polícia, a ação durou 7 minutos. O Louvre é o museu mais visitado do mundo. Produção e reportagem, Christian Costa. Com essas informações, chegamos ao fim do Jornal da Manhã de hoje. Realização Central Clube de Jornalismo. Direção-geral, Camilo Centeno. Direção de Programação e Jornalismo, Nonato Cavalcante. Coordenação de Jornalismo, Gleidson Souza. Produção e edição, Maurício Bessa, Felipe Feitosa e Igor Oliveira. Na mesa de áudio, Jaderson Oliveira. A apresentação, Igor Oliveira e Maurício Bessa. Outras informações você acompanha nas nossas redes sociais ou a qualquer momento, porque aconteceu o Ligue na Clube. Nós voltamos nesta terça-feira a partir das 11 horas e por conta da Jornada Esportiva Clube de hoje à tarde, não teremos a última edição. Um excelente dia para você. Um excelente dia a todos. Rádio Clube! Acabamos de apresentar Jornal da Manhã. O raio-x da notícia que você precisava saber. A informação total. Rádio Nacional de Manaus. Onda tropical. CYF 278. Frequência 4.845 kHz. Baixa 60 metros. 250 kW de potência. Rádio Nacional de Manaus. Onda tropical. Uma emissora da Empresa Brasileira de Radiodifusão. Rádio Abrás. Em 25 de julho comemora-se o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Data que celebra a luta e a resistência dessas mulheres contra a opressão de gênero, exploração, racismo, sexismo e as desigualdades sociais. Em Varginha, um evento em homenagem à data está marcado para sexta-feira, organizado pela Comissão de Promoção e Igualdade Racial da OAB de Varginha. O evento tem o objetivo de comemorar o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha e levantar pautas como o empoderamento das mulheres negras e a luta pela igualdade e valorização. Dia 25 de julho se comemora o Dia Internacional da Mulher Preta, Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Então a OAB, dentro da Comissão de Promoção e Igualdade Racial, está promovendo um evento, uma roda de conversa, que levaremos 3 mulheres negras lá para dissertar sobre o tema, sobre a importância da mulher negra na sociedade, no mundo jurídico, né, e a formação do caráter da pessoa. A gente sabe que realmente a gente precisa, né, dessa abertura, principalmente as mulheres, né, as mulheres pretas, negras, como você quiser falar. Mas assim, é importante realmente a gente ter essa conscientização, né? E a OAB faz esse trabalho também, né, com as comissões, de trazer essas pautas e trabalhá-las, né, com a sociedade. Sim, a OAB aqui de Varginha especificamente, né, temos lá diversas comissões temáticas, né? Dentre delas a Comissão de Promoção e Igualdade Racial. E a gente procura, dentro dessa comissão, desenvolver um trabalho de fortalecimento da raça negra. A gente está aproveitando essa data específica da mulher negra, né, para fazer um evento com elas, especificamente mais voltado a elas, com a participação da sociedade, mas em prol da valorização e fortalecimento da raça negra, principalmente das mulheres. O evento trará muitas reflexões sobre a igualdade racial e empoderamento da mulher negra e seu papel na sociedade. Para participar, é necessário fazer a inscrição. A participação de todo mundo poderá ser feita através do cadastro, tem um link no Instagram da OAB Varginha,
né? E entrada franca. Vai ser no dia 25 de julho agora, sexta-feira, e a partir das 9 horas da manhã. Esse evento é um convite à comunidade para celebrar a data e refletir sobre a trajetória e desafios das mulheres negras. A programação inclui atividades como palestras, rodas de conversa e outras iniciativas que destacam a força e a importância das mulheres. Só para reforçar o convite, o evento é na sexta-feira, 25 de julho, na OAB Varginha. Mudando de assunto, a Secretaria Municipal de Educação está com vagas abertas para estágio remunerado. Quem tem todas as informações a esse respeito é a repórter Viviane Silva. A Prefeitura de Varginha, através da Secretaria Municipal de Educação, está com vagas abertas para estágio remunerado nas vagas de informática, publicidade e propaganda, pedagogia, educação física e administração. A bolsa é no valor de R$ 1.546,74, com a carga horária de 6 horas e vale transporte. As inscrições são feitas online no site varginha.mg.gov.br, varginha.mg.gov.br, e vão até o dia 5 de agosto. E o Centro POP, Centro de Referência Especializado em População em Situação de Rua, está em campanha para aquecer o inverno das pessoas que mais necessitam em Varginha. A iniciativa visa arrecadar cobertores, mantas, agasalhos, luvas, toucas, calçados e calças masculinas, além de outros materiais que possam ser úteis nos dias mais frios do ano. Saiba como contribuir com essa causa. O objetivo da campanha é arrecadar mesmo a quantidade máxima possível de agasalhos, cobertores, toucas, para a pessoa em situação de rua que está enfrentando esse frio, geralmente nas ruas, e quem acessa ao serviço vai para o nosso abrigo pernoitar, né? Então, nesse abrigo também a gente está precisando de cobertores, e a gente também tem, né, como querigma, a comunidade terapêutica, onde a gente tem, em média, 30 acolhidos também. E como que vai funcionar? O pessoal tem que trazer aqui na sede administrativa do Centro POP? Sim, de preferência trazer aqui no Centro POP, o endereço é Avenida Francisco Gonçalves Valim, 525, no Resende. Mas vocês podem também estar entrando em contato conosco, dependendo do local, a gente pode estar passando para buscar. E até quando que essa campanha vai estar em atuação? Até o final do frio a gente pretende manter, aí meados de agosto. Aí é todo tipo de blusa, de cobertor? Sim, de preferência em bom estado, né, para que a gente possa utilizar, mas todo tipo de cobertor, agasalho, calças também, principalmente do gênero masculino, que é o mais de 90% aí do nosso público. O ponto de arrecadação de doações é a sede do Centro POP em Varginha, Avenida Francisco Gonçalves Valim, número 25, no bairro Resende. Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas pelos telefones 3690-2310 e 99938-5902. E a Fundação Cultural do município é a instituição pública responsável por zelar pelo patrimônio histórico, artístico e cultural de Varginha. E a história da cidade também pode ser contada através dos aspectos da fé, religião e crenças da população. Por isso, o setor de patrimônio dá continuidade ao levantamento e cadastro de centros e grupos que se reúnem para manter tradições relacionadas à espiritualidade. O objetivo do projeto é cadastrar e proteger material e imaterialmente a cultura dos centros religiosos de Umbanda e Candomblé no município de Varginha. Esse projeto, ele começou com uma política pública do Estado de Minas Gerais, né? Uma política de cadastro promovida pela Secretaria de Estado de Minas Gerais, juntamente com o Instituto Patrimônio Histórico de Minas Gerais, o IFMG. Né? Esse é um cadastro para fins de proteção e fomento de políticas públicas aos povos de matriz africana, né? As religiões africanas em especial, que são os terreiros, seja de Umbanda, Candomblé. E nesse projeto pode até ter um desdobramento, a criação de um documentário para o pessoal poder conhecer mais profundamente o assunto, né? Sim, o objetivo é que nós
possamos entrevistar os dirigentes dos terreiros aqui da cidade, para que eles conheçam um pouquinho a história de cada uma dessas religiões aqui do município, né, didaticamente falando, né, para que é cultura, né, faz parte da cultura do município. E nos nossos levantamentos e pesquisas, nós descobrimos que na cidade parece que tem em torno de mais ou menos 40 terreiros, e até o presente momento nós conseguimos cadastrar 10. Nós temos 8 terreiros de Umbanda cadastrado e 2 de Candomblé aqui no município. O cadastro começou em 2022 e ainda continua o processo de catalogação de informações históricas sobre os centros religiosos de origem africana. Eles podem entrar em contato pelo telefone do setor de patrimônio histórico, que é o 3690-2718. É canal também o WhatsApp do setor, eles podem estar entrando em contato. O objetivo mesmo maior é conhecer essas religiões de matriz africana aqui do município e divulgá-la como cultura do município. Para mais informações sobre esse cadastramento, basta entrar em contato com o setor de patrimônio da Fundação Cultural do município de Varginha pelo telefone 3690-2718. Ou comparecer à Praça Mateus Tavares, número 121, do centro da cidade. E a Prefeitura de Varginha, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, instalou aeradores no Parque Novo Horizonte. Você sabe o que são os aeradores e o porquê da instalação desses equipamentos? Confira. O equipamento foi instalado há 15 dias e objetiva melhorar a oxigenação na água no lago do Parque Novo Horizonte. O aerador tem por função melhorar a química da água. Ele espalha o oxigênio pela água, melhorando que os peixes, que a gente está com uma quantidade boa dentro do lago, possam respirar melhor. Além disso, ele mexe também com o fundo da água, porque ele movimenta a água. Então, fezes do peixe, restos de alimentação, de ração de peixe, começa a movimentar, criando bactérias que consomem isso e combatem as algas. Tem que ter todo um estudo, um preparo, para que não dê oxigênio de mais nem de menos. Então, ele tem um horário, a gente liga ele 4 vezes ao dia, uma hora de duração de ligação. Existe previsão de instalar equipamentos similares nos outros parques da cidade. A ideia nossa é espalhar isso em todos os parques nossos que tenham águas. Nós vamos levar o aerador para justamente dar uma qualidade de vida para os peixes, para que a população também possa vir depois pescar e ter peixes bonitos aí para eles. Com esse tipo de trabalho, o meio ambiente agradece, né? Ah, claro, porque eu estou te falando, você dá uma qualidade de vida melhor para o peixe e para a água do lago. A água fica mais oxigenada e, como eu te falei, com menos alga, né? Você vai combater nas algas, o que deixa a paisagem do lago mais bonita. A reportagem foi feita no Parque Novo Horizonte, mas Varginha, conforme disse o secretário, ainda tem o Parque Centenário e o Parque São Francisco. E a 4 dias das eleições municipais de 2024, o Cartório Eleitoral de Varginha realiza os preparativos finais para garantir a normalidade dos trabalhos no próximo domingo, dia da votação em primeiro turno. E para orientar eleitores e também candidatos, a equipe do jornal Cidade conversou com o responsável pela condução das eleições no município. Os eleitores que no dia da votação estiverem longe do seu cartório eleitoral deverão justificar o voto. Veja como proceder. A pessoa que não estiver no seu município no dia da votação, ela pode justificar tanto pelo sistema Justifica da Justiça Eleitoral, pelo e-título, se ela tiver, que é o ideal, né, que a pessoa baixe o aplicativo e-título, que em qualquer lugar que ela tiver, em qualquer município que ela estiver diferente do seu, ela consegue pelo aplicativo fazer a sua justificativa. Ou ela pode procurar também no dia da votação qualquer sessão eleitoral que esteja recebendo as justificativas e ali apresentar a justificativa, né, um formulário de justificativa para o mesário. Passou disso, esse eleitor, se ele não justificou pelo e-título no dia ou não justificou diretamente na sessão, ele tem 60 dias para apresentar a justificativa ao seu juiz eleitoral. Mas para isso ele precisa de juntar alguma documentação, alguma comprovação do motivo pelo qual ele não compareceu às urnas naquela data. A pessoa que vai votar alcoolizada e perceptivelmente alcoolizada, ela pode ser impedida de votar também? Como é que funciona isso na legislação?
Na verdade, assim, a pessoa, ela não consta claramente isso, né? Que a pessoa, se ela estiver alcoolizada, ela não pode votar. É lógico que se o presidente da sessão perceber que a pessoa ali, ela pode causar algum dano, seja ao patrimônio, seja à urna eletrônica, seja às próprias pessoas que estão ali, é lógico que ele vai pedir para essa pessoa ir para casa, né? Tomar um banho, tomar um café e retornar depois para poder votar até às 17 horas. Sim, aqui em Varginha parece que o transporte vai ser gratuito, mas transportar, né, como fala, candidatos que transportam os eleitores, isso é crime, né? Exatamente. Quem só pode fazer esse transporte de eleitores no dia da votação é a Justiça Eleitoral ou aqueles órgãos que estão habilitados para isso, como no caso da Prefeitura, que vai fornecer o transporte gratuito. Então, o candidato não pode ficar transportando eleitor sob pena de incorrer em crime eleitoral. Há uma ordem para a votação. Primeiro, o eleitor digitará seu candidato a vereador. Após confirmar, seguirá para a votação do candidato a prefeito. É importante que as pessoas fiquem atentas que o primeiro candidato que ela vai votar é vereador, né? Vai votar para vereador, assim que ela votar, a urna tem um delayzinho, então ela vai digitar um número, não adianta ser muito rápido e apertar o confirma na urna. Ela tem que esperar ver a foto do seu candidato ali e sim apertar o confirma. Passou disso, muda para o prefeito e vai ser o mesmo sistema. Ela vai digitar o número do prefeito, aguardar aparecer o nome e o número dele na tela e apertar o confirma. Para quem votava no prédio do Unis, próximo ao centro de Varginha, a sessão eleitoral foi transferida para o prédio novo da FASECA. É importante o eleitor consultar com antecedência o local de votação. O que é importante? Já essa semana, não deixar para o último dia não, já procura saber aonde que vai votar, no site do TRE de Minas Gerais, ela consegue verificar isso, quem tem o e-título também, né, automaticamente ela já consegue saber aonde que ela vota e tudo mais, ou então ligue no 148, ligando no 148 também, as pessoas que estão contratadas lá, elas vão fazer essa verificação e informar para essa pessoa onde que ela vai votar. Lembrando que em Varginha nós tivemos uma mudança de local de votação. Então, as sessões que estavam instaladas no Unis, né, na Avenida Coronel Zé Alves aqui, elas não vão votar demais. As sessões do Unis foi transferida todas para o prédio novo da FASECA. Então, no dia de votação, não tem sessão eleitoral no Unis e sim foi transferida para a FASECA. Então, o eleitor que votava lá tem que ficar atento e é bom fazer essa consulta também para ver se está tudo certinho, se foi transferido para lá. Exatamente. Quem fizer essa consulta, né, seja no site da Justiça Eleitoral, seja pelo meio do aplicativo e-título, vai verificar que essas sessões foram transferidas para lá através da mudança do endereço do local de votação. Então, fiquem atentos. Quem vota no Unis, vota na FASECA agora. Veículos adesivados não devem ficar estacionados por muito tempo próximos às sessões eleitorais. O candidato também deve orientar seus apoiadores sobre jogarem os chamados santinhos próximo aos locais de votação. Partidos, candidatos ou coligações não devem fazer o transporte de eleitores. Essas ações são qualificadas como crimes eleitorais. É importante, né, gente? Eu sei que tem muitos veículos adesivados circulando pela cidade, então é importante, se a pessoa for votar no dia, então que ela vote, né, vá na sua sessão, vote, pegue seu carro e vá embora. Não deixe o carro parado muito tempo próximo aos locais de votação para não configurar a boca de urna. Então fique atento, o eleitor, né, os candidatos, quando forem votar, para não deixar o carro por muito tempo parado próximo aos locais de votação. Esse carro pode ser apreendido? Sim, caso a pessoa, é lógico que vai ter um prazo de tolerância ali. Se esse veículo não for retirado até determinado momento, a Polícia Militar já está orientada para poder fazer a remoção desses veículos. Raimundo, é muito comum também jogarem santinhos, né, próximos aos locais de votação. Isso também é crime? Então, esse aí a gente fala o seguinte, porque além de uma falta de educação, né, um desrespeito com a sociedade, é também considerado crime eleitoral. Então, é importante que os candidatos verifiquem os seus santinhos, o que está sobrando, peça para os seus cabos eleitorais devolverem esses santinhos para ele, porque se houver derramamento de santinho nas portas das escolas, esse candidato pode ser também responsabilizado por esse derrame, né, por esse crime eleitoral. E nós fizemos até uma parceria com
os municípios, né, com as prefeituras, pedimos para essas prefeituras fazerem, né, aquela varrição dos locais de votação. Então, vai ter uma equipe da prefeitura fazendo essa limpeza no dia, e se posteriormente a gente encontrar qualquer derrame de santinhos, lógico que a gente não está falando de 2, 3 santinhos derramado, né, no chão. A gente fala de realmente aqueles que podem causar sérios danos, tanto para eleitor, né, para as pessoas que circulam ali de uma forma geral. Então, pessoal, muita assim, parcimônia nesse sentido, né? Vamos agir com cautela, porque se houver derrame de santinho, a pessoa pode ser responsabilizada. É importante lembrar que as pessoas que estiverem fora do domicílio eleitoral não têm direito ao voto em trânsito nas eleições municipais. Quem estiver impedido de votar por motivo de saúde também deve justificar a sua ausência. O Jornal Cidade termina por aqui. Fique agora com a programação da RTV Brasil e TV Cultura. E até amanhã. Oferecimento Linhas de Crédito Banespa, do tamanho do seu sonho. A Semana Nacional da Matrícula está chegando para crianças de 7 a 14 anos que estão fora da escola. Senhor prefeito, já instalou postos de matrícula? O governo federal espera que todos os prefeitos estejam empenhados nesta luta e que nenhuma criança brasileira fique sem estudar em 98. Esta é a hora de criar postos de matrícula em cada município, bairro ou distrito. Matrículas de 7 a 14 de fevereiro. Se houver dúvida, procure a Secretaria Estadual de Educação ou ligue para o Fala Brasil, 0800 61 6161. O cidadão Nicolau Dino lembrou os avanços do país na redução de emissão de gases do efeito estufa e o papel do MPF no alinhamento do trabalho das procuradorias sobre temas como novas regras de licenciamento ambiental aprovadas recentemente pelo Congresso e as consequências sobre populações vulneráveis. No passado não muito distante, nós ocupamos, nos últimos anos, a posição do 5º maior emissor global. A realidade de hoje melhorou, mudou muito, mas esses dados estão produzindo efeitos agora. Isso, portanto, nos coloca, COP30, num cenário de profundas incertezas. Apesar disso, temos ao menos uma certeza, que nós, do Ministério Público Federal, temos muito a fazer. O evento vai debater ainda medidas para frear a ocupação irregular de terras, a degradação e o racismo ambiental, ameaças a defensores de direitos humanos e a transição ecológica justa. O encontro vai até amanhã, terça-feira, e pode ser acompanhado pelo público pessoalmente ou pelo canal do MPF no YouTube. Daniel, volto contigo. Perfeito, Gabriel Corrêa, mais uma vez com informações para a gente aqui no Repórter Nacional. E olha, faltam só 20 dias, né, para o começo da COP30. E aí, olha, as obras de infraestrutura que foram planejadas para viabilizar então a realização da conferência lá em Belém do Pará já estão praticamente prontas. É uma boa notícia e a gente vai saber os detalhes agora na reportagem do Marcos Aleixo, nosso colega da Rádio Cultura de Belém, uma parceira aqui da nossa Rede Nacional de Comunicação Pública. Restam menos de um mês para a COP30, que será realizada em Belém, e 98% das obras planejadas para a conferência foram concluídas. Executados cerca de 5 bilhões de reais em investimentos voltados à infraestrutura e à preparação da capital paraense para o evento. Entre as obras de destaque está a nova estação de esgoto. Obras importantes estão sendo inauguradas e outras vão ser entregues na próxima semana. O governador do estado do Pará, Helder Barbalho, dá um panorama das realizações. Nós já chegamos a 98% de todas as obras prontas, entregamos já o ambiente onde será zona azul e a zona verde, a área portuária de Belém também já toda pronta, canais de macrodrenagem São Quadro, a maior estação de tratamento de esgotos também já inaugurada, portanto melhorando e beneficiando 10 bairros. Estaremos inaugurando na próxima semana o sistema BRT, são 8 quilômetros de BRT numa nova mobilidade urbana e o novo aeroporto de Belém. O governador também afirmou que até o momento a conferência conta com 57 mil inscritos e tem expectativa de participação de representantes de 196 países. A COP30 será realizada em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro e deve reunir líderes globais, representantes de organizações internacionais e da sociedade civil para discutir estratégias de enfrentamento às mudanças climáticas. Marcos Aleixo, da Rádio Cultura de Belém, para a Rádio Nacional em Brasília.
A gente fala de dengue agora, porque olha só, 24 instituições de pesquisa, entre elas a Universidade Yale nos Estados Unidos, Oxford no Reino Unido, a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan aqui no Brasil, essas instituições definiram aí uma nova nomenclatura para as diferentes linhagens do vírus da dengue. Vamos entender melhor esse assunto? Quem conta tudo pra gente é Cristiane Ribeiro, que está na linha. Cris, boa tarde para você. Boa tarde, Daniel. Isso mesmo, são 24 instituições de pesquisa que definiram uma nova nomenclatura para as linhagens do vírus da dengue. Na prática, essa nova nomenclatura, que já vem inclusive sendo aplicada, pode influenciar de forma indireta o processo de vacinação contra a doença. Esse novo sistema identifica mutações específicas que definem cada linhagem e algumas dessas alterações podem influenciar a resposta induzida por vacinas. De acordo com o estudo, o monitoramento contínuo das linhagens permite detectar precocemente variantes com potencial de escape imunológico e avaliar se há impacto na eficácia vacinal, além de oferecer uma base científica para ajustar futuras formulações de vacinas de forma mais precisa. Outra boa notícia é que é possível agora identificar a região em que um tipo do vírus circula e, assim, se ele surgir em outro continente. Isso indicaria nova rota de introdução, permitindo uma resposta rápida das autoridades sanitárias. Em 2024, os países onde circulam os 4 sorotipos de dengue notificaram mais de 13 milhões de casos. E o Brasil foi o país com o maior número desses casos, somando aí 10 milhões e 200 mil, seguido pela Argentina, México, Colômbia e Paraguai. Isso segundo a Organização Pan-Americana da Saúde. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e, segundo a Organização Mundial da Saúde, coloca em risco mais de 100 milhões de pessoas por ano em todo o mundo, especialmente em países tropicais como o Brasil. Segue você, Daniel. Perfeito, Cristiane Ribeiro, muito obrigado pela participação com a gente. E olha, já que a gente está falando de pesquisa, vamos destacar de novo aqui a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Estamos nela e agora a gente fala sobre os oceanos, que ocupam cerca de 70% da superfície da Terra. Por isso, o que acontece com os oceanos afeta toda a vida no nosso planeta. A Semana da Fiocruz trata justamente então dos nossos oceanos dentro do contexto das mudanças climáticas. Quem conta tudo pra gente é João Barbosa. Mostrar as contribuições da ciência e da tecnologia para a preservação, conservação e uso sustentável dos oceanos. Esse é o foco da Fiocruz na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, SNCT, que está em sua 22ª edição. A partir dessa segunda-feira, dia 20, até o próximo domingo, dia 26, o evento promove atrações educacionais e artísticas gratuitas, abertas ao público em geral. Este ano, a SNCT tem como tema Planeta Água, a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território. Para tratar desse ambiente que ocupa 70% da superfície do nosso planeta, serão mais de 140 atividades dentro e fora das sedes regionais de 9 estados do país: Amazonas, Bahia, Brasília, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia, Paraná e Pernambuco. A programação do evento conta com peças de teatro, oficinas práticas, rodas de conversa com especialistas, jogos e exposições sensoriais imersivas. Para encerrar o evento, haverá um pocket show do cantor Pedro Luiz, da banda Monobloco, e a exibição do documentário Quanto Vale o Azul, do cineasta Ricardo Gomes. Tudo isso como parte da grade comemorativa aos 125 anos da Fiocruz. Para conferir a programação completa, basta acessar o site snct.fiocruz.br. Sob supervisão de Daniel Ito, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, João Barbosa. E agora a gente fala sobre o Rio de Janeiro, porque por lá, olha, a Polícia Civil intimou mais de 4 mil usuários de celulares roubados ou furtados no estado, viu? E eles vão ter que entregar os dispositivos em até 72 horas. Tatiana Alves está na linha ao vivo do Rio e traz as informações pra gente. Tati, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos nossos ouvintes. Agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro estão nas ruas da cidade nesta segunda-feira para mais uma etapa da Operação Rastreio. A ação visa combater o furto, o roubo e a receptação de celulares no estado. Mais de
4.200 pessoas que compraram aparelhos roubados vão receber uma intimação para entregar os dispositivos em até 72 horas. A operação já prendeu mais de 420 pessoas, 360 pelo crime de receptação. Foram apreendidos 5.800 celulares desde maio e mais de 2.800 aparelhos foram restituídos aos donos. Todos os dispositivos recuperados passam por perícia antes de serem devolvidos aos legítimos proprietários. A Polícia Civil recomenda a entrega voluntária dos aparelhos e reforça que a posse indevida do item pode gerar problemas com a lei, com o infrator respondendo criminalmente por receptação. A pena pode ser de até 4 anos de prisão, Daniel. Perfeito, Tatiana, muito obrigado pelas informações ao vivo do Rio de Janeiro pra gente. E na Bolívia, olha, Rodrigo Paz foi eleito presidente do país. Foram 20 anos da esquerda no poder que agora se encerra, né? Detalhes com Daniela Franco, da Rádio França Internacional. O senador de centro-direita Rodrigo Paz Pereira venceu o segundo turno das eleições presidenciais na Bolívia ontem, colocando um fim a 20 anos de governos de esquerda no país. Esse economista de 58 anos vai suceder o presidente Luiz Arce com a tarefa de reverter a pior crise da economia boliviana em 4 décadas. Paz Pereira obteve 54,6% dos votos apurados, contra 45,4% de seu rival, o ex-presidente Jorge Quiroga. Quase 98% das urnas foram apuradas. Em discurso, Paz Pereira defendeu que a ideologia não dá de comer. Ele ainda disse que não sabe como pretende financiar a falta de combustíveis, de alimentos, de medicamentos na Bolívia, mas deu indícios de que a saída será através de países amigos, segundo ele, principalmente dos Estados Unidos. Da Rádio França Internacional em Paris, Daniela Franco, para o Repórter Nacional. Esportes. E no Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o Palmeiras por 3-2 no Maracanã, mas continua na vice-liderança. O Palmeiras segue líder e a luta pelo título segue acirrada, porque Flamengo e Palmeiras estão com 61 pontos na classificação. Só que o Palmeiras leva vantagem por ter uma vitória a mais. E no futebol feminino, o Corinthians conquistou a Libertadores pela 6ª vez, ao vencer o Deportivo Cali da Colômbia por 5-3 nos pênaltis, depois de um empate sem gols. E agora o Corinthians garante vaga na primeira edição do Mundial de Clubes Feminino, competição que está marcada para janeiro de 2026. Agora, 12:29, o Repórter Nacional fica por aqui com trabalhos técnicos do Thiago Coelho. Uma ótima semana para você. Tchau! Jornalismo pautado pelo interesse público. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional. Você conhece o Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. E regularização de imóveis. Há mais de 28 anos, com uma vasta experiência, a ANCAP